Você sabia que, evolutivamente, o modo como andamos tem a ver com a quantidade de pelos no nosso corpo? Lia Amaral, pesquisadora do Departamento de Física Aplicada da USP, buscou relacionar em um estudo sobre a evolução humana o modo como os primatas carregam suas crias e a redução de pelos com o bipedismo, que seria a forma habitual de andar por meio de apenas 2 membros. Basicamente, as duas principais características que podem nos diferenciar dos primatas dos quais descendemos são os nossos pelos super miniaturizados e o nosso modo de locomoção habitual bípede. Mas o que responde o porquê desta diferença? Lia consegue nos ajudar a compreender bem essa questão com as descobertas feitas a partir de padrões comportamentais do modo de vida de diversos primatas. Assim, foi possível descobrir fatos um tanto quanto curiosos. Em espécies de macacos com rabo e arborícolas, nota-se que as crias, quando recém-nascidas, são carregadas no ventre da mãe. Além de entrelaçarem a mãe com o rabo, elas utilizam as mãos e os pés para agarrar. No entanto, após alguns meses de vida, quando o filhote começa a pesar, a mãe o desloca para o dorso, aonde ele fica até tornar-se independente. Em primatas terrestres como gorilas, nota-se já uma diferença. Por terem os dedos das mãos e dos pés mais achatados, já que são usados como apoio, estes membros não têm tanta capacidade preensil como os arborícolas. Assim, o filhote é carregado majoritariamente no dorso. Além disso, por terem os braços que são apoiados no chão mais compridos que as pernas, o dorso forma um ângulo peculiar, que relaciona-se com o modo de carregar a cria e a pilosidade, mas isto veremos mais adiante com a física. Já os arborícolas, como gibbões e orangotangos, que são macacos sem rabo e com muito pelo, a vida acrobática dos adultos pelas árvores pode levar a acidentes que coloquem em risco a vida de seus filhotes, visto que, apesar da capacidade preensil das mãos e dos pés, além da enorme quantidade de pelo, eles não possuem rabos que os auxiliem a se manterem mais presos à mãe. Por isso, observa-se aí uma outra mudança, que é o modo de locomoção trípede, em que a mãe passa a utilizar uma das mãos para garantir a segurança no carregamento da cria, que é levada junto à pelvis materna. No caso dos chimpanzés, que têm o hábito de vida terrestre e são menos peludos, o filhote só consegue se sustentar no ventre materno com a ajuda da mãe, que adota uma forma trípede. Após os 2 primeiros meses de vida, a cria passa a montar no dorso materno e a mãe retorna à forma quadrúpede. Dessas poucas informações, já pode-se relacionar a mudança da locomoção com 2 fatores. A. Segurança ao carregar a cria, a fim de minimizar as mortes por quedas muito recorrentes. B. Capacidade dos pelos de suportar o peso da cria. E para estudar a mecânica acerca dos limites do pelo para carregar a cria em segurança, a pesquisadora Lia obteve 3 amostras de peles com pelos de gibão, orangotango e gorila. Lia, ao estudar a capacidade dos pelos para suportar o peso de uma cria com segurança, obteve os seguintes resultados. Quanto maiores forem a espessura da pele, o comprimento e o diâmetro do pelo, maior é a força necessária para arrancar os pelos da pele. Assim, foi possível demonstrar que os pelos do orangotango são capazes de suportar um peso muito maior que os pelos do gorila. Por isso que os filhotes de gorila são carregados majoritariamente no dorso. Além disso, como dito no decorrer do vídeo, curiosamente, o ângulo observado em gorilas ao carregar suas crias tem uma explicação. O ângulo dorsal de inclinação para manter a cria no dorso sem escorregar é de no máximo 30 graus. Agora vamos falar um pouco sobre como foi o ambiente inicial dessa evolução. Durante muito tempo, os estudos do gênero Homo eram focados em quando os mesmos viviam em savanas, até que foram descobertos fósseis de seres já bípedes muito mais antigos vivendo em ambientes próximos da floresta ancestral. Na década de 80, foi criada a hipótese de que a nudez surgiu após o bipedalismo para diminuir a necessidade de água, sendo as duas mudanças adaptações à savana. Entretanto, ao analisar essa questão, percebe-se que realmente a grande capacidade de suar compensa a absorção de calor em um lugar quente como este. Porém, só seria uma vantagem em relação à necessidade de água se a temperatura local fosse menor que a corporal, o que não ocorria. Segundo a análise da pesquisadora, em lugares menos quentes, como bordas de florestas, existiu nudez em quadrúpedes, o que a faz acreditar que o bipedalismo e a nudez foram evoluções paralelas. Evelyn ressalta também que a redução dos pelos fornece uma dissipação maior do calor resultante de atividades musculares, o que mais para frente vai nos ajudar a entender essas mudanças. Analisando a correlação entre o bipedalismo e a reprodução, percebe-se restrições claras, pois essa forma de locomoção exigiu que a pelvis se tornasse mais estreita, o que dificulta o parto e torna a mortalidade materna e da cria um problema. Sendo assim,
Esse fator obstétrico pode explicar o porquê outras espécies continuaram quadrúpedes, e é necessário analisarmos outro fator para entender a mudança do gênero Homo. Ao colocar em questão o fator pediátrico, sobrevivência do recém-nascido durante a infância, conclui-se que a nudez sem o bipedalismo leva a uma redução de cerca de 15% na sobrevivência das crias de chimpanzé pela falta de segurança no transporte. Finalmente, podemos discutir as circunstâncias que levaram à nossa diferença evolutiva. Nos fósseis dos primeiros bípedes já foi percebida a existência de caninos menores, indicando uma mudança social e sexual que Hutchinson explica com um apaziguamento nas competições intraespécies quando gerações sucessivas coexistem. Visto isso, a autora propõe que a nudez está ligada com a diminuição dos caninos, pois isto levou à necessidade de lutas físicas, ao invés de apenas intimidação com uma postura agressiva, como ocorre na maioria dos animais, e, portanto, há a necessidade de resfriamento corporal. Para ela, a evolução se move sempre na direção de conquistar o ambiente por meio de interações internas, ou seja, as relações sociais e sexuais. Podemos concluir, então, que o bipedalismo surge como uma consequência necessária do processo de redução dos pelos, e as propriedades físicas deles se inserem num padrão evolutivo relacionado com a segurança em carregar as crias. Se você gostou desse vídeo e conseguiu aprender algo, não esqueça de dar o like, comentar e compartilhar com seus amigos. Valeu, galera!